Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E hoje, que é dia 8 de junho de 2021, voltamos com um novo programa, a nova edição do programa Conversando Espiritismo, o encontro com a doutrina espírita, para estudo e reflexão sobre as obras da codificação do Espiritismo, notadamente o Livro dos Espíritos, que é considerado a Bíblia dos Espíritas. É o Livro dos Espíritos, que abre caminho para estudo e pesquisa da ciência, da filosofia e da religião do Espiritismo. Porque, como sabemos, o Espiritismo abrange ciência, filosofia e religião. Não é religião igreja, não. Não é filosofia materialista, filosofia das escolas materialistas e escolas ateístas, mas é filosofia da alma, filosofia do espírito. E ciência, porque os conhecimentos do espiritismo, ele abrange, não é, em termos de pesquisa, estudo, observação, investigação, porque essas são as regras da ciência, abrange a alma, que somos nós, espíritos reencarnados. E quando morrermos, desencarnarmos, passarmos para o mundo espiritual, os estudos do espiritismo também abrangem a alma desencarnada, o espírito, no outro lado da vida. Logo, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Abrange esses aspectos, essas explicações, elas vêm do Espírito Emmanuel, que dizia através de Chico Xavier, o Espiritismo é uma trilogia, ciência, filosofia e religião. E de maneira que nos estudos hoje sobre Espiritismo, conversando Espiritismo, encontro com a doutrina espírita, nós iniciaremos contando 3 casos de Chico Xavier. O primeiro caso é aquele em que uma senhora procurou Chico Xavier naquela época que o filho dela havia se suicidado ainda muito jovem. E ela, no maior desespero, procurou Chico Xavier. E Chico Xavier, então, começou a psicografar a mensagem do filho dela que estava presente, morto, estava presente. E no começo, o lápis de Chico Xavier escorria em cima do lápis com muita velocidade e a mensagem saía. Mas a mulher, então, ela escutou alguém dizer, é o filho dela que está psicografando, que está escrevendo a mensagem. Aí ela caiu no choro, ficou no maior desespero. E o lápis de Chico Xavier ficou pesado por causa do choro dela, a influência dos fluidos que exalavam dela. E o lápis de Chico Xavier, a mão ficava pesada. O Espírito Emmanuel apareceu, o guia de Chico Xavier, e então Chico disse, a minha mão está pesada, muito pesada, tem uns 10 quilos, por causa do choro da mulher. Aí o Espírito Emmanuel diz a Chico, Chico, pergunta, quando você está em casa fazendo refeição, o lápis, aliás, o garfo, pesa? Ele disse não. Aí Emmanuel voltou a dizer, se o garfo não pesa, Chico, então continue a mensagem, porque se você não tirar esta mensagem,
essa mulher pode cometer o suicídio, ela pode se matar. E Chico então recebeu a lição. Se o garfo na casa, isso é uma filosofia muito grande, se o garfo não pesava, porque o lápis estava com 10 quilos e ele não podia continuar a mensagem. E foi isso que Chico fez, recebeu a lição do Espírito Emmanuel, terminou a mensagem e a senhora saiu fortalecida, bem animada com a mensagem, que foi o próprio filho que transmitiu pelo lápis de Chico Xavier, que a partir daí ficou bem maneiro. E a segunda história, caso de Chico Xavier, é a mulher e a pulga. É outra senhora que foi a Chico Xavier querendo saber o passado dela e pedindo a Chico que consultasse o Espírito Emmanuel para dizer o passado dela. E ela dizia que, às vezes, se lembrava que no passado dela, ela viveu na época do Cristo e foi destruída, não é, no circo romano pelo leão, porque ela alegava que foi uma cristã naquela época e foi jogada no circo e o leão, e foi estraçalhada pelo leão. Aí Chico entendeu que por trás daquilo tudo existia uma certa vaidade, que representa a maioria das pessoas que querem saber o seu passado, mas se foram rei, rainha, se foram mártires e coisas do tipo. Aí Chico Xavier disse, minha irmã, eu não fui nada disso, eu fui a pulga que estava no couro do leão, que parece até uma piada, mas não foi uma piada, é o próprio Chico Xavier que conta esta verdade, este caso. E de maneira que nós vamos aqui para o terceiro caso de Chico Xavier. Chico Xavier estava, certa vez, atendendo um público de quase 2.000 pessoas, lá em Uberaba, que era a cidade dele, era o Natal, e ele estava atendendo em torno de umas 2.000 pessoas. De repente chega uma mulher simples, uma senhora do povo, com uma criança nos braços. E a criança era cega, surda, muda e sem os braços. Cega, surda, muda e sem os braços. E apenas com a perna que estava cheia de tumores. E a mulher então disse, seu Chico, o que é que o senhor diz desta criança? O senhor como espírita, o que é que o espiritismo diz dessa criança? Essa criança nasceu cega, surda, muda e sem os braços. E tem apenas uma perna que eu vim do médico e o médico aconselhou que decepasse essa outra perna dele. Aí, eu não sei o que faça, seu Chico, com essa criança. Aí o Espírito Emmanuel se apresentou a Chico e disse, Chico, diga a esta senhora que esta criança que está no braço dela, filho dela, nas últimas 10 encarnações ele cometeu 10 suicídios. 10 suicídios nas suas 10 últimas encarnações. E ele, antes de tomar este corpo, lá no mundo espiritual, ele pediu que tirasse toda a possibilidade de ele cometer novamente o suicídio. E ele, que já tem 6 anos de idade, já está procurando um abismo, uma ponta, ou qualquer local, para se atirar novamente, cometer novamente o suicídio. Avise a ela que peça para o médico tirar esta perna dele, para ele não cometer novamente o suicídio, porque a perna está muito inflamada e não tem remédio para ela. E Chico passou essa história para a mulher, e a mulher realizou este problema, solucionou este problema. E então nós vemos aí, meus prezados companheiros e amigos, que os casos de Chico Xavier são muito interessantes e é ele próprio quem nos conta. E de maneira que hoje nós
vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, mas antes vamos citar vamos responder aqui, que nós percebemos agora em nosso e-mail, nós vamos responder aqui 2 perguntas que nos foi feita. E a pessoa pergunta: o que diz o Espiritismo sobre o sexo livre? Que todos os países do mundo estão adotando o sexo livre, não é? Ora, o Espiritismo não diz nada a esse respeito. E o que o Espiritismo não diz, nas obras de Allan Kardec a esse respeito, fica a critério, a cargo dos espíritas, esclarecer e darem as suas opiniões pessoais. E então, baseado nesse princípio, nós dizemos que o sexo, na realidade, é livre em todos os países do mundo. Mas nos países considerados países mais civilizados, onde o sexo tem a maior liberdade, é livre, é onde existe o maior número de suicídio. Ora, se o sexo é livre nesses países e as pessoas usam o sexo livre, não é, para resolver seus problemas emocionais, espirituais, suas depressões e coisas do tipo, então o sexo não resolve, porque elas se matam. Se resolvesse o sexo livre, elas não se matariam, mas se elas se matam porque a sexualidade livre não resolve o problema das pessoas em nenhuma parte do mundo. Isso é o que nós respondemos com base nos estudos do Espiritismo. E o sexo livre, nos parece que no sexo livre não há amor. Porque onde há o amor, existe a responsabilidade. Mas o sexo livre é irresponsabilidade. Não há amor por trás, há somente a prática da sexualidade. E a outra pergunta que a criatura nos faz é essa: o que diz o Espiritismo sobre o juízo final? O que é que o Espiritismo diz? Ora, o juízo final, que as igrejas ensinam, que estamos no pé do juízo final, não é bem assim. O planeta Terra não está no final. A ciência diz que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E temos ainda pela frente em torno de 3,5 bilhões de anos pela frente. Logo, o planeta não vai se acabar agora, nem se acabará nem tão cedo, não é? Agora, a história da humanidade é subdividida em etapas. Nós estamos passando por uma etapa que também é passageira, mas não é o juízo final. E nem o Espiritismo ensina que é o juízo final, porque não existe esse juízo final. E de maneira que nós chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, conversa sobre a doutrina espírita para reflexão. Muita paz para todos.